São Januário está vetado para o jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Pedrinho queria, de toda forma, a realização desse jogo no estádio vascaíno, mas o BEP, Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios da Polícia Militar, recusa a possibilidade disso acontecer. Informação dada em primeira mão pelo companheiro Diogo Dantas no jornal O Globo e checada já pelo canal. Tá? Então é fato isso, São Januário está vetado, porque o BEP alega o óbvio, que a CBF não permite clássicos disputados em São Januário. Então o Vasco vai ter que procurar outro estádio aí para perder para o Flamengo, né? Porque perderia em São Januário também, independentemente de torcida mista, torcida única. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve, meus amigos! Deixem o like de vocês neste vídeo, é muito importante que vocês façam isso. Inscrevam-se por aqui no canal, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui e essa informação é urgente, né? Informação divulgada hoje de manhã, esse vídeo está sendo gravado nesta quinta-feira pelo companheiro Diogo Dantas, no jornal O Globo, né, no blog dele, no Globo, oglobo.com, e já checada, inclusive, aqui pelo canal, e é verdade, tá? O estádio de São Januário está vetado pelo BEP. Para quem não sabe o que é o BEP, é o Batalhão Especializado em Policiamento de Estados do Rio de Janeiro, órgão que está submetido à PM, por consequência, à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Portanto, não haverá jogo entre Flamengo e Vasco em São Januário. O Pedrinho pode espernear, querer torcida única, fazer que nem o Eurico Miranda fazia. Pedrinho, que eu já disse aqui, nunca me enganou, nem como comentarista, muito menos como dirigente. Este vídeo, por sinal, tem um oferecimento BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo. Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. É isso aí. Inclusive com o mercado com odds exclusivas, inéditas no mercado de apostas para o jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira e Flamengo. Afinal de contas, a partida será disputada em San Cristóbal, na Venezuela. É o seguinte, você faça a sua fezinha lá em BandBet Multiplica, com odds turbinadas, sem igual no mercado, e diz o seguinte lá, Flamengo vencendo o intervalo e vencendo o jogo com Luiz Araújo indo às redes. E o mercado vai pagar, você vai ver nessa combinada, muito menos do que BandBet paga para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando aqui o tema principal deste vídeo, que é Flamengo, né? Então acontece o óbvio, né? O BEP não pode ir contra as regras, não pode interferir. O poder público, gente, não pode interferir em questões ligadas ao futebol. Ponto. Ponto. Se a CBF determina que não pode haver um jogo deste tamanho em São Januário, é porque não pode haver um jogo deste tamanho em São Januário. Pronto, acabou. Que o Vasco escolha outro lugar. Quer jogar no Alasca? Manda brasa, beleza. Mas em São Januário não vai poder ser. Eu até acho, e quero compartilhar com vocês essa opinião, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito, que o Vasco pode jogar perfeitamente em São Januário contra o Flamengo. Só que não pode haver torcida única no Rio de Janeiro. Essa excrescência chamada torcida única no futebol começou no estado de São Paulo em 2016, depois de um jogo entre Palmeiras e Corinthians, 1-0 para o Palmeiras no Pacaembu. E teve uma morte numa briga de torcidas a 20 quilômetros do estádio do Pacaembu. O que fizeram? Limparam o estádio. Fala assim, não, torcida única no estádio, vai resolver. Meu irmão, vá na rua em dia de jogo, no Rio de Janeiro, nas cercanias do Maracanã mesmo, ali na São Francisco Xavier. Já teve briga recentemente entre flamenguistas e tricolores. O problema não está no estádio, o problema está no entorno do estádio. A Polícia Militar tem o dever
de garantir que o cidadão possa ter o direito de ir e vir com segurança. Eu penso dessa forma. Então, se eu quero ir a um estádio, mas o estádio do rival tem ingresso, eu quero ir em segurança. E quero voltar para minha casa em segurança. E quero levar meu filho no estádio e quero que ele volte em segurança também, porque o Estado tem de prover isso a mim. Então, essa é a questão. A torcida única é a forma preguiçosa de resolver essa questão, que é muito maior que um retrato da sociedade brasileira. E aí o presidente do Vasco da Gama vem com essa aberração de exigir jogo em São Januário, ou seja, contrariando as regras da própria CBF, entidade à qual o Vasco está subordinada, e quer fazer jogo que não vai ser em São Januário e se precisar vai ser com torcida única. Para quê? Para o Vasco perder lá de novo? O último clássico com torcida mista em São Januário entre Vasco e Flamengo foi disputado em 2017. O Flamengo ganhou por 1-0, gol do Everton, que depois jogou no São Paulo, no Grêmio. E teve um quebra-quebra danado em São Januário, o estádio ficou interditado um tempo depois, aquela coisa toda. Tem a questão também do jogo de 2020, na pandemia, com portões fechados, o Flamengo joga em São Januário contra o Vasco da Gama e vence de virada por 2-1 com o gol do Bruno Henrique. E aí tem um componente a mais nessa equação toda, que é a volta da Força Jovem, a principal organizada do Vasco, aos estádios depois de 12 anos, né? Aconteceu no jogo contra o Santos. Inclusive, aqui vai uma mensagem ao Pedrinho, né? Nessa observação cretina dele. As torcidas de Vasco e Santos são inimigas mortais, tá? E teve jogo em São Januário no último domingo, vitória do Vasco por 2-1, com torcidas do Vasco da Gama e do Santos. E aí? Né? Por que não sugerir torcida única neste caso? E vai de encontro essa ideia estapafúrdia do Pedrinho, ou seja, contra, de encontro contra a cultura do futebol carioca, né? De Maracanã dividido. Cara, eu posso até ser um pouco saudosista em relação a isso. Queria que os estádios do Rio de Janeiro, particularmente Maracanã, continuasse sendo dividido pelas torcidas. Tem esse lance da reciprocidade, né? O Botafogo, numa atitude mesquinha, dá 10% dos ingressos no Engenhão à torcida do Flamengo, contra o Vasco não é assim. E aí, quando o Botafogo vai jogar no Maracanã, pela reciprocidade, o Flamengo concede 10% dos ingressos à torcida do Botafogo. Eu me acostumei com o Maracanã dividido, quando era criança, quando era adolescente, quando era adulto já, inclusive. E nunca vi problema nenhum, aliás, no Maracanã por causa disso. E aí o Pedrinho, que foi um péssimo comentarista, endeusado por muitos, né, inclusive companheiros ali do Grupo Globo, né, faz uma gestão pífia no Vasco da Gama e tenta contornar essa má gestão com factoides e aberrações como essas que vimos há pouco. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.